Porque o reino de Dario, conquistado por Alexandre, não se rebelou contra os sucessores dele após sua morte. Nesse vídeo seguiremos as explicações de Maquiavel para esse tema. Consideradas as dificuldades que existem para conservar a conquista de um novo Estado, algumas pessoas podem se perguntar como, vendo que Alexandre o Grande se tornou o senhor da Ásia em poucos anos, e faleceu quando ainda não estava bem estabelecido nesse local, onde seria razoável imaginar que todo o império teria se rebelado. Mesmo assim, os seus sucessores se mantiveram no poder e não enfrentaram nenhuma outra dificuldade além das quais que surgiram entre eles com as suas próprias ambições. Bom, eu respondo que os principados os quais temos registros são governados de duas formas. Ou por um príncipe com um grupo de servos que o ajudam a governar o reino como ministros escolhidos por ele, ou por um príncipe barões, que mantém essa posição com o passar do tempo devido ao seu sangue, e não pela graça do príncipe. Esses barões têm estados e seus próprios súditos, que os reconhecem como senhores, e dedicam a eles natural afeição. Os estados que são governados por um príncipe e servos, têm o príncipe com maior autoridade, porque em toda a sua província não existe algum reconhecido como superior a ele, e, seus súditos obedecem a alguma outra pessoa, fazem em razão de sua posição de ministro e oficial, e não lhe dedicam nenhuma afeição em especial. Os exemplos desses dois tipos de governo são o turco, e o rei da França. Toda a monarquia turca é governada por um único senhor, os outros são seus servos, e dividindo o reino em sanjaks, ele envia diversos administradores e os troca e muda quando quer. Mas o rei da França está em meio a vários senhores antigos, reconhecidos pelos seus súditos e amados por eles. Eles têm as suas próprias prerrogativas, e o rei não pode privá-los delas sem se colocar em perigo. Portanto, quem estiver pensando nesses dois estados, reconhecerá grandes dificuldades em conquistar o Estado turco, mas, uma vez conquistado, terá facilidade em mantê-lo. As razões das dificuldades em conquistar o reino turco, são que o usurpador não pode ser chamado pelos príncipes daquele reino, nem pode esperar ser ajudado por aqueles que cercam o senhor. Isso decorre das razões especificadas antes, pois os seus ministros, sendo todos escravos, só podem ser corrompidos com grande dificuldade, e pode-se esperar muito pouco deles uma vez corrompidos, já que não podem influenciar as outras pessoas à sua volta, pelas razões já especificadas. Portanto, aquele que atacar o turco, tem que ter em mente que o encontrará unido, e ele terá que depender mais da sua própria força do que da revolta dos outros. Mas, uma vez que o turco já tivesse sido conquistado e desbaratado em batalha, de modo que não possa refazer os seus exércitos, não há nada a temer fora a família do príncipe, e a família, sendo exterminada, não restará mais ninguém a temer, já que os outros não têm nenhum prestígio junto ao povo, e como o conquistador não dependeu deles para a sua conquista, não precisará temê-los após a vitória. O contrário ocorre nos reinos que são governados como o da França, porque se pode facilmente invadi-los, obtendo o apoio de algum barão do reino, pois é sempre possível encontrar pessoas descontentes e que desejam uma mudança. Estas pessoas, pelas razões referidas, podem abrir o acesso àquele estado e facilitar a vitória. Mas, se você quiser manter a conquista, encontrará infinitas dificuldades, seja com aqueles que o ajudaram, seja com aqueles que você derrotou. Não é o suficiente acabar com a família do príncipe, pois os senhores que permanecem se tornam chefes das novas revoluções contra você, e como você não pode nem contentá-los nem exterminá-los, perde aquele estado assim que aparece a oportunidade. Agora, se você examinar a natureza do governo de Dario, você verá que era bem parecido com o reino do turco, e portanto foi apenas necessário Alexandre derrotá-lo no campo de batalha, e então ganhar o estado dele. Após essa vitória, estando Dario morto, o estado permaneceu seguro sob o domínio de Alexandre, pelas razões citadas antes. E se os seus sucessores tivessem permanecido unidos teriam gozado do estado tranquilamente, pois não havia tumultos no reino além daqueles provocados por eles mesmos. Mas é impossível manter a posse do Estado como a França com tanta tranquilidade. Por isso surgiram rebeliões tão frequentes contra os romanos na Espanha, França e Grécia, devido aos vários principados presentes nesses estados, dos quais, enquanto a memória deles permanecesse, os romanos sempre teriam uma posse insegura,
mas, com o poder e a continuidade do império, a memória deles desapareceu e os romanos se tornaram os dominadores seguros. E quando, combatendo mais tarde em lutas internas, cada um pôde se ater à sua parte do país, de acordo com a autoridade que havia adquirido nela, e essas províncias, por não mais existir o sangue de seus antigos senhores, não reconheciam senão a soberania dos romanos. Consideradas todas essas coisas, ninguém se impressionará com a facilidade que Alexandre encontrou para manter o Império da Ásia, ou com as dificuldades que outros tiveram para manter uma conquista, como Pirro e muitos outros. Isso não ocorreu por causa de pouca ou muita habilidade do conquistador, mas sim ao devido desejo de uniformidade no estado conquistado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.